Olá, tudo bem com você? Eu queria te convidar para fazer uma breve meditação comigo. Você aceita? Então vem comigo. Se você puder, nesse momento, abrir a sua Bíblia, aí em Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se não puder, não tem problema, só me acompanhar. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão muito decepcionadas com a vida. Tem uma pesquisa que fala que 83%, 87% da população mundial está insatisfeito com alguma área da sua vida. E nós temos a resposta. E nós temos um manual para mudar esse pensamento, para mudar esse comportamento. O livro de Salmo ele já começa de uma forma maravilhosa. Ele já começa nos dando energia, nos dando força. Ele fala assim, bem-aventurado. Então significa que quando você está lendo essa palavra, Deus está começando a te fortalecer, está te trazendo um novo vigor. Bem-aventurado, sabe o que significa? Feliz será, abençoado. Então, feliz será o varão. Então, se você quer ser abençoado, você tem um manual aqui na sua mão. Basta você seguir, e basta você entender, e basta você confiar. E ele fala assim, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não devemos ficar ouvindo qualquer pessoa que fala aos nossos ouvidos, qualquer pessoa que chega e quer direcionar nossas vidas. Aí você está desesperado, você chega para qualquer um e começa a expor sua vida para ele. Isso não vai te levar a lugar nenhum, porque a Bíblia, ela traz essa resposta para a gente. A palavra de Deus, ele traz esse conforto, ele traz esse consolo e ele traz direcionamento para as nossas vidas. Então está falando aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detém, você não tem que ficar parado em qualquer lugar, você não tem que direcionar a sua vida para qualquer situação. Aí ele vem falando aqui, olha, nem se detém e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Quem tem sido a sua companhia? Quem tem sido as pessoas que têm orientado, que têm caminhado com você, que têm sido espelho para você, que têm sido modelo para você? O que essas pessoas têm compartilhado com você? E aqui ele fala uma coisa interessante que eu acho fantástica. Antes que eu faça qualquer outra coisa dessa, antes que eu ande segundo o conselho do ímpio, antes que eu me detenha no caminho dos pecadores, antes que eu me assente na roda dos escarnecedores, antes eu tenho que ter o meu prazer na lei do Senhor. Oh, coisa maravilhosa. Antes eu tenho que ter o meu prazer na lei do Senhor, e nessa lei eu tenho que meditar de dia e de noite. Esse meditar não significa que você tem que ficar de dia e de noite 24 horas, mas a sua mente, o seu coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. A sua certeza e a sua segurança tem que estar voltado para o Senhor. A sua esperança e a sua dependência e a sua vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está cumprindo essa palavra aqui que diz, medita dia e noite. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais prazerosa do que meditar na palavra de Deus. Não tem coisa mais agradável do que estar na presença de Deus. E ele fala mais ainda, porque será como árvore plantada. Gente, eu acho maravilhosa essa palavra. Se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria. Você tem o tempo certo para florescer, você tem o tempo certo para
para Deus agir na sua vida, você tem um tempo certo para Deus manifestar a glória dele em você. Você tem um tempo certo para superar as dificuldades, você tem um tempo certo para caminhar ou para atravessar o deserto, você tem um tempo certo para atravessar o vale. A Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então a gente tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. E esse salmo ele fala totalmente isso, ele fala claramente isso. Um tempo certo, óbvio que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual da estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que maravilhoso. Olha que lindo. Olha que palavra de bênção para nossas vidas. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, no qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua área emocional, você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua área emocional, você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua área física. Bem-sucedido, porque a palavra de Deus ela nos respalda sobre isso. E se você crê nessa palavra, toma posse dela nesse momento. Fala assim: eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Eu creio que a palavra de Deus é a resposta para mim. E a minha confiança está no Senhor. Quando a gente faz isso, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E eu sei que vai acontecer na sua vida, porque você é uma pessoa abençoada. Porque você é uma pessoa bem-aventurada. E eu creio nisso, por isso eu quero ministrar essa palavra de Deus sobre a sua vida. E creio que Deus tem algo novo para fazer por você, em você e através de você. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.